Bom, o Júlio foi professor do Felipe, né, Júlio? Foi. Quais foram os anos? 2022 e 2023. 2022 a 2023, o Felipe fez o curso técnico em logística lá na Escola Profissionalizante. E o Felipe, ele era um dos nossos estudantes que era atendido pelo AE da nossa escola, né? Tinha aí o atendimento educacional especializado da nossa instituição e o Felipe era acompanhado. E aí o Júlio sempre tentou, né, de todas as maneiras, inserir o Felipe dentro do espaço escolar. E aí eu vou deixar o Júlio contar a sua história, a sua relação com o Felipe e trazer pra gente quais foram os principais avanços que o Júlio conseguiu durante esses 3 anos que esteve com o Felipe em sala de aula. E aí, Júlio, conte a história de vocês dois. Falar um pouquinho sobre o Felipe, sobre a deficiência dele, porque o Felipe, ele, acho que na hora do nascimento faltou oxigenação no parto e o Felipe nasceu com alguns problemas motores e também de fala. Além da dificuldade motora, ele anda com dificuldade, ele tem algumas dificuldades nos movimentos das mãos e ele também não consegue se comunicar claramente como a gente consegue. Quando a gente se deparou com o Felipe lá na escola profissional, ficava aquela dúvida, né? Como é que a gente vai fazer para deixar o Felipe à vontade, para inserir o Felipe na educação e ser uma coisa boa para ele, né? Para que ele venha para a escola e ele aproveite. Daí eu fui testar como era a memória do Felipe. E a gente começou com um simples jogo da velha. Daí eu desenhei no caderno dele, comecei a jogar com ele, e a primeira deu velha. Aí quando foi na segunda, eu errei de propósito, para ver se ele percebia o meu erro. Ele percebeu e ganhou. Na terceira, eu não errei mais de propósito, ele ganhou por mérito. A partir daí, eu comecei a jogar de vera. Quer ver ele te superar? A partir daí, eu comecei a jogar de vera, sem errar mais. E eu só consegui empatar com ele, eu não consegui mais ganhar. Aí me veio essa ideia louca, né? Será que o Felipe consegue aprender a montar um cubo mágico? Quando foi na aula seguinte, eu apresentei o brinquedo a ele, né? Aí de cara ele já gostou, já pegou, já começou a mexer. No primeiro momento, eu não expliquei nada, eu apenas deixei o brinquedo na mão dele para que ele tomasse conhecimento de como era que funcionava, como era que girava, para ele perceber. Daí a professora Edna, que era outra parceira, né, na época diretor de turma dele, viu ali as primeiras tentativas e falou assim: Júlio, eu vou comprar um cubo mágico para ele, para você ensinar quando você tiver um tempo durante a aula e ele ir praticando em casa. Felipe, se tu quiser ir montando aí, enquanto eu estou falando aqui, Perfeito. você vai ficando à vontade. Daí é o seguinte, quando você vai montar o cubo mágico, ele é dividido em 7 etapas, né? São 7 passos pelo método básico. Existe outro método também, que é um método mais avançado, que é menos passos, mas todo mundo aprende pelo método básico. Então eu ensinei a primeira parte, que é montar uma cruz. A gente escolhe qualquer cor e faz uma cruz. Geralmente a gente escolhe a cor branca. E ensinei para o Felipe e ele ficou reproduzindo várias vezes. Eu falei: Felipe, esse aqui é o seu dever de casa. Lá na sua casa você vai ficar treinando isso aqui. Daí só na semana seguinte, quando ele chegou, que eu percebi que ele tinha aprendido por completo o primeiro passo, que eu desmanchei: faz de novo para me ver. Ele fez. Desmanchei a segunda vez: faz de novo. Fez. Desmanchei 3 vezes, ele fez as 3 vezes. E pronto, agora você tá pronto para o segundo passo. Daí o segundo passo seria montar os cantinhos brancos. A gente começa montando aqui a cruz branca, depois vai colocando os cantos brancos. Com muita paciência, a gente foi ensinando ali devagarzinho. Ele entendeu, desfiz, coloquei para ele fazer de novo, ele entendeu que era o conselho. E pronto, agora é o seu dever de casa, durante essa semana você vai treinar esse segundo passo. E assim seguiu. Na semana seguinte, ele chegou sabendo fazer o primeiro e o segundo passo. Daí a gente foi ensinar o terceiro passo. Da mesma forma, com tranquilidade, com paciência. Tem a questão da dificuldade da fala, né? Porque o Felipe não fala, então quando ele tinha alguma dúvida, ele não conseguia expressar. Ele não conseguia dizer. Mas ele escuta bem. Mas ele escuta bem e entende tudo, né? Então ele não conseguia dizer: eu tô com dúvida, como é que eu faço para colocar essa peça? Tá, então a gente tinha que imaginar qual era a dificuldade dele e explicar tudo de novo, né?
Então, a gente expliquei, né, a terceira parte e ele ficou treinando em casa. Quando foi na quarta semana, aí ele já aprendeu 2 partes ao mesmo tempo. Que é montar a cruz amarela e depois montar a amarela. E na outra semana ele aprendeu por completo os outros 2 passos. Daí ele aprendeu e não esqueceu mais a montar esse cubo mágico que ele está com ele nas mãos aí, que é o 3x3, o tradicional. Daí, depois que ele aprendeu isso aí eu fui levando outros cubos mágicos, outros modelos. Tem uma dificuldade ainda de ele cansa, né? Devido à coordenação dele. Devido à coordenação. Pode observar que a mão esquerda dele é muito boa. A direita já tem mais uma dificuldadezinha. Então, muitos movimentos que a gente faz pelo lado direito, eu também tinha que adaptar para ele fazer pelo lado esquerdo. Está quase finalizando. Finalizou. Muito bem, Felipe. Valeu, Felipe.